Olá, esse vídeo é sobre a ferramenta HKBird Firebird Data Guard. Ela é uma ferramenta via web, que no caso está rodando nesse próprio servidor, na porta 8082. Para acessar, a gente tem que fazer o login, que por padrão eu uso o usuário admin, e a senha é strong espaço password. Essa senha ela pode ser modificada, né, nas configurações do HKBird Firebird Data Guard. Essa é a tela principal do HKBird Firebird Data Guard, que é um dashboard, em que ele tem informações sobre o servidor e sobre os bancos que são monitorados. Esta é uma ferramenta para monitorar e proteger as bases de dados Firebird. Ela faz gerenciamento e execução de backups, de sweep, de atualização de índices, verificação sobre replicação, monitoramento do Firebird.log e tudo o que precisa para que os bancos de dados Firebird estejam seguros e confiáveis. O HKBird Firebird Data Guard é uma ferramenta que é instalada no servidor, junto com o servidor de Firebird. E ele roda tanto em Linux quanto em Windows. Vamos dar uma olhada nas principais características do HKBird Firebird Data Guard. Este é o dashboard, que tem as informações gerais sobre o servidor e as bases de dados que estão sendo monitoradas. Sobre o servidor, ele faz um monitoramento dos arquivos temporários em questão de quantidade de arquivos e tamanho desses arquivos. Ele faz também o monitoramento do Firebird.log, né, que é o arquivo que o servidor fica gravando informações importantes, né, que acontecem ao longo da execução. Então, por exemplo, aqui ele identificou um problema no Firebird.log. Vamos dar uma olhadinha o que foi identificado. Ele identificou que teve um erro não tão crítico, em que diz que existe um processo do Firebird que está em shutdown e que passou do tempo limite. Então a gente poderia ter outros erros aqui. E com isso a gente pode verificar, né, e tentar entender o que está acontecendo e resolver o problema. Ele também faz o monitoramento da replicação. Na versão Enterprise do HKBird existe um módulo de replicação. E aqui a gente pode controlar o log do que está acontecendo na replicação, questão de problemas e coisas do tipo, também aqui pela ferramenta. Ele vai dar alertas em caso de qualquer problema. É também feito o gerenciamento do espaço livre nos discos do servidor. Então, por exemplo, ele vai dar um alerta quando o espaço estiver abaixo de 10%. E ele vai fazer essa checagem de 10 em 10 minutos. Todos os módulos de verificação, a gente tem aqui as configurações, né, para acessar. Por exemplo, aqui nos sendlogs, então eu tenho aqui uma tarefa, né, de agendamento no estilo cron, e que eu posso definir quando que ela vai ser executada, e no caso enviar um e-mail para quem que vai ser enviado, né, de quem, para quem, e quais são as tarefas que vão ser executadas nesse e-mail. Então ele vai notificar automaticamente o administrador do banco de dados, no caso. Aqui também ele tem um gráfico dizendo os espaços que são utilizados no servidor, quer dizer, quanto tem de espaço livre, quanto tem para outros arquivos, né? O tamanho ocupado pelos bancos de dados, o tamanho ocupado pela instalação do servidor e o tamanho livre. Se eu tivesse bases de dados registradas em outros discos, eu ia ter um gráfico desse aqui para cada drive, né? No caso que eu tivesse bancos de dados. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos alertas. Aqui eu tenho uma relação de alertas que foram identificados ao longo da execução. Então, por exemplo, eu tenho aquele erro no Firebird.log, que era daquele processo que está em shutdown há mais tempo do que deveria. E eu tenho dois alertas aqui importantes do lockprint. A gente já vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho, tá? Mas ele está me dizendo que eu tenho que fazer um aumento do meu número de hash slots. Quando a gente for falar sobre banco de dados, a gente já vai analisar esse caso aqui. No caso de qualquer problema, o Firebird Data Guard vai enviar automaticamente um e-mail para o administrador do sistema. Vamos voltar para a parte do dashboard para a gente dar uma olhada agora nas bases de dados. Eu posso fazer o monitoramento de várias bases de dados. No caso, eu tenho uma base de dados aqui registrada. Vamos dar uma olhada como funciona o monitoramento da base de dados. Do lado esquerdo, a gente tem o controle de monitoramento de transação, de operações de lock, dos usuários ativos, espaço em disco e o arquivo delta, estatísticas do banco, e estatísticas de índice. E do lado direito, a gente tem a questão de gerenciamento de backup e sweep, e validação do banco, coisa do tipo. Vamos dar uma olhada em detalhes sobre cada um desses aspectos.
Os dois pontos mais interessantes de monitoramento são o gerenciamento das transações e as operações de lock. No lado da transação, ele vai monitorar os marcadores de transação, que é a OIT, OST e OAT, que é a transação mais antiga e interessante, o snapshot mais antigo e a última transação ativa mais antiga. E vai monitorar também a próxima transação, que é a Next Transaction. E ele vai notificar quando tiver problema de garbage collection, quer dizer, quando a transação ficar aberta por um longo período. Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista de performance, e geralmente quando alguém fala que tem problema de performance com Firebird, a primeira coisa que se pergunta e a primeira coisa que vai se olhar é a questão de gerenciamento de transação. Tá? Então isso aqui é uma informação muito importante para ajudar a identificar problema de performance no Firebird. No caso de uma transação ativa por muito tempo, né, que é esse problema maior, né, que você tem no gerenciamento de transação, o Firebird Data Guard vai identificar qual que é essa transação, qual foi a aplicação que iniciou essa transação, qual o IP que gerou essa transação, e com base nisso você pode analisar a aplicação que está mantendo, né, essa transação ativa e melhorar o controle transacional dessa aplicação. E também com essa informação, né, o administrador pode matar esse processo, né, essa transação que está aberta. Um outro ponto muito importante é a análise do lock print. O lock print contém informações sobre a tabela de lock do Firebird. Essa tabela é usada tanto no Super Classic quanto no Classic Server, e ela serve para sincronizar o acesso ao banco de dados pelos diversos processos que são usados nessa arquitetura. Sem essa tabela de lock, esses acessos ao arquivo não seriam sincronizados e o banco seria corrompido. Então ela é muito importante. E ela trabalha basicamente com hash tables. Então, assim, se a gente tiver muitas colisões de valores, a gente começa a ter problema de performance. Se as filas forem grandes, né, nesses hash tables. Então, por aqui a gente consegue identificar se a gente tem algum problema nesse sentido. Aqui no caso, a gente tem um alerta dizendo que tem um problema. E aqui, qual foi o problema identificado? Está falando para aumentar o número de hash slots. Quando esse número de hash slots ele é pequeno, a tendência é que cada cadeia que tenha dentro desse hash slot seja muito grande. Então a gente vai demorar mais tempo para poder encontrar as informações. Então a gente aumentando esse número de hash slots, a gente vai diminuir a quantidade de entradas para cada slot. E aí a gente vai ter uma performance melhor. Aqui no caso ele está dizendo para aumentar para no mínimo 2049, ou então para usar os arquivos otimizados da IBSurgeon. A IBSurgeon fez uma série de estudos e gerou alguns arquivos de configuração que são melhores para características diferentes de banco de dados. O Firebird vem com o arquivo firebird.conf padrão, né, que é para uma situação meio que média. Enquanto a IBSurgeon fez um estudo, né, e ele tem vários arquivos de configuração para cada versão do Firebird, né, para cada arquitetura, seja ela Super Server ou Classic, né, ou Super Classic, para as versões 2.5, 3.0. Então, no caso, a gente tem aqui uma versão para o Firebird 2.5, Classic, 32 bits, e a gente tem ela de três formas. Uma opção balanceada, né, entre leitura e escrita, uma que prioriza as leituras, quer dizer, isso aqui é bom para bancos que têm uma intensidade maior de leituras, né, bancos OLAP, que vão ser tirados relatórios, coisas do tipo. Ou um banco de dados que tenha uma intensidade maior de escritas, quer dizer, um banco de dados com transações OLTP, transações curtas, mas muitas transações escritas. Então a gente pode usar uma dessas configurações aqui para o nosso servidor, que vai ter uma performance melhor do que a do Firebird.conf padrão. Então aqui ele está dizendo para aumentar a questão dos hash slots. A gente também tem aqui um monitoramento dos usuários ativos, vai estar dizendo aqui a quantidade mínima, máxima e média de usuários e quanto tem na última verificação. Tem o monitoramento das estatísticas do banco de dados, que pode ser geradas para depois ser feita uma análise com o Web Analyst, por exemplo. Então a gente pode determinar quando vai ser feito e onde vai ser gravado, né, e com que nome, padrão de nome dos arquivos e tudo mais. Uma outra informação muito importante é sobre as estatísticas de índice. Aqui a gente pode fazer o quê? Programar o Firebird Data Guard para que em um determinado momento, através do scheduler, né, ele faça uma atualização das estatísticas de índice.
Isso é importante para que o otimizador possa escolher o melhor plano de execução, de acordo com a mudança demográfica desses índices, né? Conforme os valores forem mudando, as estatísticas estão de acordo. E é recomendável que pelo menos uma vez por semana faça a atualização das estatísticas do índice. E você pode fazer com que o Firebird Data Quad faça isso automaticamente para vocês. O Firebird Data Guard também vai monitorar o espaço em disco. Então, por exemplo, se o espaço em disco, por padrão, ficar abaixo de 10%, ele vai enviar uma notificação. É também feito o monitoramento do arquivo de delta. O arquivo de delta ele é criado quando a gente usa a ferramenta NBackup para fazer um lock do banco de dados. Então, quando a gente usa o NBackup para fazer o lock do banco de dados, ele vai redirecionar todas as escritas para o delta file. Se por acaso a gente esquecer o banco de dados travado, esse delta file vai crescer para sempre. E nunca mais as escritas vão estar dentro do banco de dados, vão estar sempre no delta file. Isso não é bom. Então a gente pode colocar alertas, né, sobre a criação desse delta file. Então a gente tem tanto o tamanho, ele pode dar um alerta quando o delta file atingir um tamanho específico em bytes, quanto por um tempo, se o delta file ficar aberto, por exemplo, mais do que 360 minutos. Então o Firebird Data Guard vai notificar o administrador. No lado direito, a gente tem o gerenciamento de backup, de sweep, de restore. São ferramentas muito interessantes para automatizar o gerenciamento, principalmente quando a gente tem muitos servidores. Tá? Então, a primeira opção que a gente tem aqui é o chamado backup verificado. Esse backup verificado, ele funciona de forma similar ao GBAC. Ele não usa o GBAC, ele é feito através da Service API, mas é o mesmo funcionamento. Tá? E por que ele é chamado de backup verificado? Porque ele é um backup lógico. Durante o processo, cada registro vai ser visitado e escrito no arquivo de backup. Então, se a gente tiver algum problema lógico no banco de dados, de uma página inexistente, ou um registro apontando para uma versão de registro inexistente, coisa assim, a gente vai identificar esse problema. Durante o processo de backup, a gente pode, primeiro, definir o agendamento desse backup, um tempo máximo de duração, o padrão do nome do arquivo, extensão, se ele vai ser comprimido ou não. Então, quer dizer, ele é mais do que só o GBAC. Ele já pode comprimir esse backup, ele pode fazer o restore e checar esse restore, se o restore foi feito com sucesso. Isso é um problema muito comum. A gente pode, por exemplo, criar um backup que ele é executado com sucesso, mas quando a gente vai fazer o restore desse backup, ele dá pau. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, eu tenho uma tabela com um campo que permita null. Eu vou e mudo aquela coluna para falar agora não permite mais null. Só que eu esqueci de mudar os registros que já estavam inseridos. E nesses registros eu tenho valores null. Quando vai ser feito o restore do banco de dados, ele vai recriar essa tabela dizendo esse campo não aceita null. E a hora que ele for fazer o restore daquele registro que está com um valor nulo naquela coluna, ele vai dar pau. Então o teu backup, você fez o backup e você não vai conseguir fazer o restore. Então é muito importante fazer a verificação do restore. Ele também faz o gerenciamento de remover o arquivo restaurado, por exemplo, fazer cópia do backup, executar algum comando específico para que seja executado após o backup, envio de relatórios. Então ele é uma aplicação, ele é uma funcionalidade muito mais completa do que a oferecida pelo GBAC. Ao contrário do backup verificado, o backup incremental ele é uma cópia física do banco. Quer dizer, ele não passa pelas validações lógicas, ele vai simplesmente copiar as páginas de dados. Então, se você tiver uma página que tem informação inconsistente, ele vai copiar, gerar um backup também com informação inconsistente. É uma cópia da informação. Banco de dados com erro, backup com erro. Os backups incrementais eles são feitos com a ferramenta NBackup. Então, por que eu vou usar um backup incremental se eu posso ter o backup verificado que ele é mais seguro? Porque o backup incremental é muito mais rápido. Então, o ideal é você fazer uma junção dos dois backups. Você ter uma rotina de backup verificado, por exemplo, a cada semana, e o backup incremental rodando todo dia, de hora em hora, e coisa do tipo. Então, você vai ter uma granularidade maior, né, por conta do backup incremental, que é mais rápido, e um backup seguro, né, através do backup verificado. Dependendo do tamanho do banco de dados, é inviável você rodar um backup verificado todo dia. Pode ser que ele demore mais tempo para executar do que as 24 horas do dia. Ou
do que o tempo em que o banco de dados fica com pouco uso, por exemplo, à noite. Tá? Então, às vezes, não é viável só fazer o backup verificado. Então, você pode usar o backup incremental, que vai ser muito mais rápido. E aí, o ideal é usar os dois em conjunto para ter uma solução mais segura de backup. O backup incremental, ele tem duas formas de trabalho. O backup simples, tá? Em que eu tenho 3 níveis de backup. Né? Eu tenho um backup feito em um dia específico da semana, né, de nível 0, um outro backup que vai ser feito todo dia e um outro backup de hora em hora. Então aqui eu posso marcar, né, e montar os pontos em que eu vou fazer esse backup. Já o backup avançado, eu tenho até 5 níveis de backup. E eles podem ser executados através de um agendamento tipo do Chrome. Então você consegue uma versatilidade maior do que no backup simples. A terceira opção de backup é o Cloud Backup. O Cloud Backup está disponível apenas na versão Enterprise do EdgeKeybird. Ele pode ser usado para enviar os arquivos a cada 5 minutos, por exemplo. Ele pode enviar tanto para a Amazon, por exemplo. Eu queria ter uma conta, né, na Amazon para armazenar esses arquivos. Ou usar FTP para um servidor qualquer que vai receber esses arquivos do Cloud Backup. Com o Cloud Backup, você pode ter uma versão sincronizada do seu banco de dados num servidor remoto. É uma opção bem interessante de backup, mas disponível apenas no EdgeKeybird Enterprise. A quarta opção de backup é o Dump Backup. O Dump Backup é uma cópia física do banco, e ele é feito através do NBackup. Então é feito um lock do banco de dados em si. No momento em que é feito o lock, as escritas são direcionadas para o Delta File, e aí você pode, através do sistema operacional, de um arquivo de compactação, a forma que você quiser. Você faz uma cópia do arquivo de banco para um outro local. Tá? Então essa é a forma mais rápida de se ter uma cópia idêntica do banco de dados. Então é uma opção bem interessante. Uma outra função muito interessante do ponto de vista de administração do Firebird DataGuard é o gerenciamento do sweep agendado. Bancos de dados grandes, não é viável você ter o sweep rodando de forma automática. Por quê? Quando ele roda de forma automática, você não sabe quando ele vai rodar. Ele tem um monitoramento sobre a diferença das transações e quando atinge um determinado nível, ele dispara o processo de sweep. Isso pode acontecer no meio do dia. Então o que acontece? O processo sweep ele vai ler o banco de dados inteirinho. Então ele vai degradar a performance do servidor. Quer dizer, você vai estar competindo com todos os outros usuários fazendo uma leitura do banco de dados inteiro. Então, o ideal é você desligar o sweep automático e fazer um sweep agendado. E aí o Firebird DataGuard vai te ajudar nesse aspecto. Você vai especificar uma entrada aqui no estilo cron, né, de quando que vai ser feito esse sweep agendado. E aí você vai programar isso para rodar de madrugada ao final de semana, de acordo com a necessidade. Uma outra função da ferramenta é para fazer um backup do metadados. Isso aqui é bem importante em caso de uma corrupção muito séria do banco de dados. Então, se acontecer uma corrupção muito séria, as ferramentas da Bsurgeon elas usam esse backup do metadado para poder reconstruir o banco de dados corrompido. Então aqui existe você pode configurar para rodar de tempos em tempos, no caso aqui está de 200 em 200 minutos, e armazenar um backup dos metadados. Tá? Então, assim, por exemplo, se você tem um banco de dados que não está tendo modificação, quer dizer, não está tendo mudança de colunas, adição de colunas, criação de stored procedure, de views, quer dizer, qualquer alteração no metadado, você pode deixar esse intervalo maior. Pode rodar uma vez por dia, uma vez por semana, né? Aí você especifica de acordo com a necessidade. Mas é uma coisa importante para você manter automático para o caso de uma corrupção muito séria do banco de dados. Isso pode salvar o teu banco. Outra opção que é feita de forma automática é a validação do banco. Então aqui também a gente tem uma entrada no formato do cron, né, e que ele vai ser feito uma validação do banco. Não é recomendado fazer essa validação mais que uma vez por mês, mas é importante isso ficar de forma automática para que de tempos em tempos o banco seja validado e você possa saber se tem alguma inconsistência o quanto antes. Essa outra função, Restore Database, ela é um pouco diferente do que acontece
no backup verificado. No backup verificado, eu tenho uma opção de fazer o restore. Quer dizer, o sistema vai fazer o backup e já vai testar o restore disso para um arquivo dentro do mesmo servidor, né, que é para validar se o backup está ok. Enquanto a função de restore database, ela é um pouco diferente. Aqui a gente vai buscar um backup que está em algum diretório qualquer, que pode ser uma pasta compartilhada da rede, algo do tipo, e fazer o restore em outro servidor. Quer dizer, eu fiz o backup em um servidor, gravei esse backup numa pasta da rede, este servidor aqui vai lá, busca esse backup da pasta da rede e faz o restore. Então eu tenho uma forma de ter o banco de dados restaurado em um outro servidor. E aqui eu tenho uma série de opções de como ele vai buscar os arquivos, se vai ser por nome ou por data, como é o padrão da nomenclatura, onde que ele vai fazer o restore, se vai substituir ou não, ou renomear o arquivo, tempo, né, de execução, verificação de espaço, para não acabar espaço em disco. Ele tem uma série de opções aqui para automatizar esse processo. Bem, aqui a gente olhou as principais funções do Firebird DataGuard. A gente tem outras coisas aqui, por exemplo, registro ou gráficos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos também. O Firebird DataGuard ele vai mostrar uma relação do tamanho dos arquivos temporários ao longo do tempo. Aqui no caso o servidor não está em uso, né, então ele não tem nada gerado. Eu posso ter aqui o acompanhamento das transações, como que está andando aqui no caso a minha OST, a minha OAT, a OIT. Então aqui eu posso ver quando conforme está andando os marcadores de transação. Eu poderia verificar se tem alguma transação que está segurando, né, o avanço das transações mais antigas, né, que seriam essas transações de longa duração. Aqui eu tenho os usuários logados, então eu tenho um gráfico mostrando a quantidade de usuários logados em cada período. E eu tenho também gráficos do tamanho do banco de dados e do tamanho do arquivo de delta. Aqui, como ele não está em lock, né, o banco de dados nem existe o arquivo de delta, mas eu posso monitorar essas variáveis aqui através de gráficos. Esse vídeo não teve como intenção fazer uma demonstração de cada função. Ele não é um tutorial de uso, nem um manual de uso do HKBird Firebird DataGuard, mas sim mostrar que tipo de auxílio essa ferramenta pode oferecer ao administrador do sistema. Quer dizer, como que isso pode ser usado de uma forma em que vai ajudar a manter o servidor e os bancos de dados seguros, né, com os dados confiáveis, tentar identificar problema o quanto antes, tentar alertar sobre problemas de performance ou de segurança, né, em relação à corrupção de dados ou coisa do tipo. Então, a gente deu uma olhada geral no funcionamento. Outros vídeos serão feitos das outras ferramentas que compõem o HKBird, e eu espero que vocês acompanhem esses demais vídeos para poder conhecer melhor a ferramenta. Eu agradeço por terem assistido e até os próximos.